Pronto, aí agora a gente vai dar continuidade, tá? Na aula passada a gente viu sobre alguns dos advérbios de frequência, né? Que a gente usa eles para quê? Para que a gente usa os advérbios de frequência? E aí? Para indicar a frequência com que tal coisa acontece ou algo do tipo. Isso, exatamente isso, né? Bem óbvio. Os advérbios de frequência são usados, né, para falar, para indicar a frequência com que alguma coisa acontece. E aí a gente tinha feito aquela linha, né, que vai de 100% a 0%, que é relacionada a seus usos. Always, usually, often, sometimes, occasionally, hard, ever and never, né? Então a gente fez, mas sabendo que tem muitos outros, tá? Tem seldom, tem rarely e assim por diante. Mas a gente vai focar primeiro nos que estão aqui no livro, tá certo? Então, o que muitas vezes pode confundir, né? É que, tipo, é algo muito simples. Só que a gente precisa saber o significado e o uso de cada um para que facilite, tá? Então, a gente vai fazer assim. Eu falei para vocês que quando a gente tinha o verbo to be, o advérbio ele só era usado após o verbo to be. Quando era um verbo normal, ele vinha entre o sujeito e esse verbo que eu estou intitulando de normal, né? Mas assim, ele sempre terá uma ordem para vir, tá bom? Ele nunca vai ser sempre igual, e aí a gente vai ver agora para depois partir para essa sessão do note, tá? Larissa, que você falou. Então, ó, os advérbios de frequência, eles em inglês não vão possuir a mesma regra que em português. Então, a gente já pode escrever aqui no nosso primeiro pontinho que eles não possuem, né? Não possuem a mesma regra que é aplicada em português. Então, em inglês, eles não vão possuir a mesma regra. A segunda, né? Então, assim, que a gente pode fazer uma outra observação. A palavra often, ele não vai receber o sufixo li, como os demais advérbios. Então, tem algum usual, aí usually, normal, normally, tá? Mas esse aí a gente não vai focar tanto para não confundir. A gente só vai deixar aí como often, tá? Em português, é raro que a gente use a palavra ocasionalmente, né? Use a palavra ocasionalmente. Mas em inglês, essa palavra ela vai ser usada com o sentido de vez em quando, tá? Então, ó. Ah, poxa vida. Não acredito que isso aconteceu. A gente use a palavra
ocasião. Pronto. Então, esse ocasionalmente aí, occasionally, a gente vai utilizar ele nesse sentido aí de vez em quando, tá certo? Outra coisa é que a gente também vai ter as expressões now and again ou now and then, que vão significar ambas de vez em quando. Então, sempre que vocês virem em alguma série que vocês estejam assistindo, alguma coisa, algum texto que vocês viram e leram, vocês podem ver as expressões now and again. Ou vocês podem ver now and then, que vão significar de vez em quando. De vez em quando também, tá? Igual occasionally. Temos também aqui o advérbio sometimes. Ó, o advérbio sometimes, ele é o único que pode ser posicionado tanto entre o sujeito e o verbo, quanto ele pode vir também no final da frase. Por exemplo, I sometimes go to walk. Ou eu posso dizer que I go sometimes. I go to walk sometimes. Então, o advérbio sometimes, ele é o único, tá? O único em que a gente vai utilizar ele de duas formas. Entre o sujeito e o verbo principal da frase, ou ele pode vir apenas no final da frase. Ah, eu caminho às vezes, né? A gente muitas vezes diz isso, né? Ah, de vez em quando eu vou dar uma passeada. Então, I sometimes go to walk, ou I go to walk sometimes, ok? E aí a gente tem outras regras para serem aplicadas e é melhor que a gente escreva agora sobre a do verbo to be. As de cima, todo mundo escreveu, eu posso apagar. Gente, Pode. tá. Mas eu vou escrever aqui embaixo, porque vai que alguém ainda esteja chegando, quem chegou agora, né? Ó, quando uma frase o verbo principal, quando em uma frase o verbo principal é o verbo to be, o advérbio
Então, quando é uma frase, o verbo principal é o verbo to be, né? O advérbio, ele vai se posicionar depois dele. Dele quem? Do meu verbo to be. Por exemplo, deixe-me ver aqui. I am never late to school. Eu nunca estou atrasado para a escola. Então, I'm never late to school. Olha só o advérbio de frequência. Ele que poderia, quando não há o verbo to be, se posiciona aqui entre o sujeito e o verbo principal. Quando se trata do verbo to be, esse meu advérbio, ele vem depois do verbo to be, tá certo? Então, não adianta perguntar o motivo, tá? Por que acontece isso? Porque é algo que é a regra da língua, tá? Muitas coisas dentro da língua, tanto a língua portuguesa, a língua inglesa e as demais, né, ao redor do mundo aí, muitas vezes para a gente pode parecer sem sentido. Mas gramaticalmente é necessário que a gente use desse jeito, né? Porque se a gente fosse questionar, né? Porque como somente o sometimes pode utilizar dessas duas formas, entre o sujeito e entre o verbo, ou pode ser usado por último, né? Porque não pode acontecer com os outros. Então, para essas indagações, né, que a gente pode fazer ou não, né? A gente só deve seguir, tá certo? Então, tem o sometimes, o usually, tá? E o outro, ele também pode ser colocado entre ou no final. Então, vou colocar aqui, puxar um adendo, tá? Vou puxar o adendo, que é o único que pode ser posicionado tanto entre o sujeito quanto no final, entre o sujeito e o verbo, quanto no final da frase, tá certo? Mas não é muito comum, tá bom? Não é muito comum, mas a regra também pode ser aplicada aos advérbios aqui. Often e usually, tá certo? Porque como eles são grudadinhos depois do sometimes, antes do sometimes, eles têm quase o mesmo uso. Então, algumas pessoas ainda fazem o uso, né, do often, do usually, tanto entre o sujeito e o verbo, quanto no final da frase. Não é muito comum, tá bom? Mas aí eu puxei esse adendozinho aqui, para que os dois eles também podem ser usados, tá bom? Temos o rarely e o seldom, que também podem ser colocados no final da frase, mas nunca podem ser colocados no início, tá certo? Vamos agora para a atividade, porque fica bem mais fácil da gente assimilar. Posso apagar tudo? Pode. Pronto. Pode. Aqui na seção Note, ele só vai dar... Só está dizendo aqui, ó. É comum o uso da expressão how many times, né? Quantas vezes, em perguntas que indicam com que precisão de frequência, né, tal ação é feita. Ah, às vezes eu faço isso. Tá, mas com que frequência esse às vezes é? Ah, uma vez por semana, duas vezes por semana. E assim por diante, tá? Então, às vezes, eles pedem essa precisão de frequência. Então, a gente tem os exemplos, tá? Que a gente tem o once, que é uma vez, twice, que são duas vezes,
usadas quando for dado as respostas, tá? Então, once e twice, uma vez por semana, twice, 2 vezes por semana. Aí, se eu quiser dizer mais, eu vou começar a usar mesmo os números, tá? Por exemplo, 3 times, 3 vezes por semana, tá? Aí a gente já vai utilizar 3 times. A gente já vai utilizar as numerações. Bom, nesse caso, a gente vai começar a utilizar as numerações, tá certo? Então, aqui temos... Nós temos alguns exemplos. How many times a week do you eat fast food? Quantas vezes por semana você come fast food? E aí ele foi e respondeu o seguinte. I eat fast food once a week. Eu como, né, fast food uma vez por semana. Esse fast food aí, ele é comida rápida, tá? Mas ele não é muito usado, não, tá? Nas traduções. Essa tradução literal aí é comida rápida, mas a gente fala também de junk food. How often do you go shopping? Com que frequência você vai para o shopping ou sai para fazer compras? About 3 or 4 times a month. Aproximadamente 3 a 4 vezes por mês. Bastante tempo, né? Bastante vezes. Na questão 1, question 1, we see put the following verbs of frequency in the correct order from the most often to the least often, 1 to 6. Então, vocês vão colocar os seguintes advérbios de frequência na ordem correta, do mais frequente para o menos frequente, tal qual está na página 64, dentro daquela linha do tempo. Vou dar um minutinho para vocês colocarem em ordem aí. Vocês vão colocar em ordem do mais usado para o mais usado, tá? Coloquem aí. Colocaram? Sim. Pronto. E aí, qual foi o primeiro? Always. Always. Segundo. Oi? Usually. Usually. Quem Usually. colocou outro? Ó, antes de usually, a gente vai colocar often. You usually, a gente vai colocar depois. Porque o often aí, ele vai ser... o often aí... não, gente. Desculpa, Clara, você tá certa. Tá? Mas a gente pode fazer a troca, tanto do usually quanto do often. A ordem deles não altera. Eu tenho puxado uma setinha aqui, tá? Eles não alteram. Mas o erro aí foi meu, tá?
primeiro usually, depois often, porque eles têm quase o mesmo sentido, de ser normalmente e frequentemente. Então, normalmente e frequentemente, eles têm praticamente o mesmo uso. Então, se você colocar often e depois de usually, não está errado, tá? Mas nesse caso, vou seguir o que você colocou. Depois de usually ou de often, vem o Sometimes. sometimes. E depois? O seldom e o rarely aí, eles são o raramente, tá? O raramente. Que eles podem ser usados, eu até havia falado na aula passada, que eles poderiam ser usados no lugar desse hardly ever. Hardly ever, tá? Então a gente vai colocar o seldom, que são sinônimos, e rarely. Meu Deus, professora, minha escrita tá tão feia, mas tão feia, não sei mais pegar um lápis. Eu acho que a minha letra já era horrível, né? No quadro. Quando voltarmos, preparem-se. Letra de médica. Uma Professora, não garrancheira. sei como a senhora vai entender minha letra, né? Quando eu Vou ter tiver que isso. voltar a fazer caligrafia. Mas dá, mulher, para entender. Eu vou conseguir isso, porque não. E aí? Second question. He write to complete the complete sentence, use the adverb of frequency in brackets in the correct position, tá? Então aqui o que é que nós vamos fazer? Vocês vão colocar, reescrever as frases, tá? Colocando o advérbio de frequência no lugar correto. E aí, letra A, como é que fica? Pensem aí para me responder. Segunda questão. Vão reescrever as frases, colocando esses advérbios de frequência que estão entre parênteses no lugar correto. Terminaram? Peraí. Tá.
Terminaram? Vou dando ok. Sim. Pronto. E aí, letra A, como é que fica? They go to the movie often. Eles vão frequentemente ao cinema. Fica como? E aí? Eles vão frequentemente ao cinema. Eu coloquei o often depois do go. Não, nesse caso, They often go to the movies. isso. They often, tá? O often, ele tem que vir entre o sujeito e o verbo principal. They often go to the movies, tá? Letra B. She listens to classical music. Ela raramente ouve música clássica. Mais uma vez, ó. She rarely listens to classical music. Tá? Mais uma vez, o verbo ele ficou entre o sujeito e o verbo principal. She reads the newspaper sometimes. E aí? Gente, e aí? He reads sometimes the newspaper. Olha só, o sometimes ele pode vir entre o sujeito da frase e o verbo principal, ou ele pode vir por último, no final da frase, tá bom? Ó, então, she sometimes reads the newspaper. Ou pode ser he, por que she? Eu falei. He reads a newspaper sometimes, tá? Então, a gente tem essas duas opções, as únicas opções possíveis. Sarah smiles. Never. She never Smiles. smiles. Very good. Letter E. She complains about her husband. Ela sempre reclama do marido. She always complains about her husband, tá? Pronto. A terceira questão, terceira, quarta e quinta, eu vou deixar para vocês responderem em casa, tá certo? Junto com o extra classe. Na próxima aula, a gente vai fazer uma revisão bem detalhada, porque para a prova, né, antes da prova, porque aí vocês já ficam com a mente mais fresca para fazer a prova e já está com o assunto na ponta da língua, tá? Mas eu já peço para que vocês vão estudando, vão vendo alguma coisa, né, com o assunto do capítulo 6, para que na sexta-feira, na nossa próxima aula, vocês venham com todas as dúvidas para que a gente possa tirar, esclarecer tudo e vocês fazerem uma boa avaliação, tá bom? Uhum. Pronto, então um beijo para vocês, um bom restinho de manhã de aula, né, porque vocês ainda vão ter aula, e uma boa semana para vocês. Um cheiro e tchau, tchau. Peraí, deixa eu tirar logo aqui o meu print da aula. Ver quem estava presente.